Graça e paz, um dia abençoado para todos nós. Que a mão e o cuidado de Deus venham estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos. Hoje eu quero falar um pouquinho, sobre a omissão, sobre a falta de cuidado, sobre a falta de atitudes. Eu estava meditando numa palavra, meditando sobre esse livro de 2 Reis, que fala sobre os filhos de Davi e mostra sobre a atitude de Aminon. Aminon, com sua luxúria, com seus desejos, ele quis possuir a sua irmã Tamar e se apaixonou por ela e não conseguiu controlar os seus desejos carnais. Mesmo sendo repreendido por Tamar, mesmo assim ele tomou atitudes erradas. E quantos de nós, muitas das vezes, sabemos que estamos tomando direção errada? Muitas das vezes nós achamos, isso é coisa da minha cabeça, mas é o próprio Espírito Santo nos incomodando a não tomar aquela direção. Mas Aminon foi repreendido pela irmã, e mesmo assim ele quis tomar a atitude dos seus desejos e teve consequência do seu pecado. E tudo isso devido ao pecado de Davi, porque Davi pecou, e o pecado de Davi trouxe consequências, e diz a palavra que a espada estava na casa de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que, quando errava, se arrependia e rasgava o seu coração diante de Deus e confessava os seus pecados. Deus, ele nos perdoa pelos nossos atos, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas nós temos que saber que tudo aquilo que nós fazemos errado cria consequências. E muitas das vezes as consequências sobre nossas vidas ainda pode atingir os nossos, a nossa casa, os nossos filhos, as nossas famílias. E assim aconteceu. Aleluia. E Aminon foi assassinado pelo seu próprio irmão, Absalão, porque tomou uma atitude de se vingar pela sua irmã Tamar. Mas por que isso aconteceu? Porque Davi, ele foi um homem omisso na sua casa, na sua família. Quando tinha que tomar uma atitude de corrigir, de repreender o filho, de exercer a lei sobre a sua família, sobre a sua casa, ele não o fez. E aí vem a omissão. E quando somos omissos, pode causar mais dor, pode causar violência, irmãos, por causa de atitudes errôneas, por causa de falta de atitudes. Podemos pagar um alto preço na caminhada. E no Evangelho é a mesma coisa. Dentro da casa do Senhor, muitas das vezes até mesmo em família, em nossos lares, as pessoas não estão tomando as atitudes que é para ser tomada, porque vê os irmãos no erro, os irmãos no pecado. Mas hoje não se repreende hoje dentro das igrejas. Hoje, se falar uma palavra de exortação ainda, muitos crentes pegam e falam, eu não vou mais naquela igreja, porque muitas das vezes acha que o pastor, quem está levando a palavra, está lançando letras sobre a sua vida. Mas não, é a própria palavra de Deus que está te confrontando do pecado, para que você venha se arrepender e voltar ao início de tudo, que você venha voltar ao primeiro amor, venha voltar às primeiras obras. Mas as pessoas hoje estão vivendo o sono da indolência, estão sendo repreendidas, estão sendo chamadas à igreja para um despertar, e mesmo assim as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus está falando consigo. Até quando vai viver dessa forma? Até quando? Porque muitos não estão dando mais tempo de se arrepender, porque muitos estão sendo recolhidos da terra a qualquer momento.
Quantas pessoas que você conhece de 3 anos para cá e desceu à sepultura do nada. Aí você fala, fulano não tinha nada, mas hoje não está mais entre nós. E aí? Se Deus ele te recolher hoje, como está a tua vida espiritual diante de Deus? Como está a tua santidade, a tua santificação diante de Deus? E eu pergunto mais, como está a tua casa, como está a tua família? Como está estruturado se você partir hoje? Qual o legado que você tem deixado para os seus? Davi era um homem conforme o coração, era um coração voltado para Deus. Será que a sua casa, a sua família te vê dessa forma? Como homem, como mulher de oração? Como tem te visto? Como a sua família, como seus filhos, como o seu marido, como a sua esposa tem te visto? Como você tem se reconhecido dentro da igreja? Será que as pessoas te veem como homem, como mulher de Deus? Eu falo, como seus vizinhos te veem? Como seu vizinho te vê? Será que realmente te vê como um homem santo, como uma mulher santa? Uma mulher que busca, um homem que busca a santificação a todo tempo? Um homem ou uma mulher que realmente exerce realmente o cristianismo na terra? Porque ser cristão hoje está apenas uma falácia. As pessoas falam que são, falam que vive, mas não vive. Não vive a palavra de Deus. Não vive realmente o cristianismo. E até quando? Até quando vamos viver dessa forma? Sem um despertar? Porque Deus está exatamente fazendo isso, irmãos. Está nos chamando para um despertar. E por que a igreja não desperta? Porque a igreja está querendo hoje apenas esse ministério que é de portas abertas, que é de chave que desce do céu, irmãos. Mas a palavra de Deus é uma só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro a chegar ao Pai, não. Quer dizer que a palavra é uma palavra de salvação para mim e para a sua vida. E as pessoas estão abrindo mão dessa palavra para poder ser distraído na terra. Porque querem viver momentos, querem viver bens materiais, mas não estão preocupados com o verdadeiro evangelho, que é fazer o ide do Senhor, que é levar a palavra de Deus, que é viver em santificação. Cadê as mulheres de oração? Cadê os homens, os sacerdotes de suas casas? Aonde estão, eu pergunto nessa manhã? Aonde estão? Será que estão omissos? Será que estão no sono da indolência? Aonde vocês estão hoje, eu pergunto nessa manhã? Eu convoco uma igreja para orar. Eu convoco uma igreja hoje para basear a sua vida na palavra de Deus. Eu chamo hoje o povo de Deus para se posicionar. Porque quantos de nós já ouvimos falar que o Brasil é um país que foi chamado para um despertar? Porque vai ter, irmãos, um movimento no Brasil. Movimento esse, irmãos, que muitos vão se converter e vão se achegar ao Senhor. Mas como isso vai acontecer, irmãos? Se a igreja não se posiciona, se a igreja não busca, se a igreja não ora, como era no passado. Lembra como você orava, como você buscava quando estava no primeiro amor? E por que hoje isso não acontece? Por que isso não acontece? Porque as pessoas estão distraídas com tudo, irmãos. Com redes sociais, irmãos. Com tantas coisas. Quantas pessoas hoje dentro da igreja hoje estão distraídas com imundície hoje? A imundície de um jogo online, irmãos. E dentro da casa do Senhor isso está acontecendo, irmãos. Que evangelho é esse, irmãos? Pessoas que estão, irmãos, hoje buscando apenas por bênçãos, mas não buscam por salvação. Que evangelho é esse? Eu te convido hoje a despertar, como igreja, como homem e mulher, que não abre mão, irmãos, da sua salvação, porque a qualquer momento Deus ele pode chamar a minha ou a sua senha.
E aí eu pergunto, você está preparado para ser recolhido hoje? Você tem certeza da tua salvação se Deus te recolher hoje? Porque tem muitos que estão descendo, irmãos. Estão descendo e não está dando tempo nem de se arrepender do seu pecado. Aminon teve a sua vida ceifada pelo seu irmão. Absalom, um homem arrogante, um homem prepotente, que tirou a vida do seu irmão, também teve a sua vida ceifada. Ficou pendurado em uma árvore pelos seus próprios cabelos. E o comandante do exército veio e transpassou o seu corpo com uma lança e o matou. Sabe por quê? Violência, irmãos. Violência só gera violência. Violência, irmãos. Falta de temor a Deus, irmãos, só faz isso. Porque Absalom queria o reino, queria o trono do seu pai. Não respeitava, não honrava o seu pai. E as consequências vêm sobre a vida daquele que não honra, irmãos dos seus. A consequência vem. E as pessoas não entendem isso. E muitos perguntam por que estou passando por isso. Por que estou passando por isso? Será que você tem honrado a sua casa? Tem honrado o seu pai? Tem honrado a sua mãe? Será que você tem honrado a Deus? Você tem honrado a Deus? Você tem cumprido, aleluia, aquilo que Deus ele tem falado contigo? Você tem cumprido? Você tem cuidado do bem mais precioso que Deus ele te confiou, que é a sua vida? Como você tem cuidado da sua vida? Será que você tem levado a sua vida de qualquer maneira na terra? Aos belos prazeres, aos seus próprios prazeres? Não consegue abrir mão do seu eu, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus? Porque muitos sabem a importância de seguir a Deus, mas estão deixando para depois, porque se acham muito novos e acham que não é a hora, que não é o momento. Mas a hora é agora, o momento é hoje, irmãos, e nós temos que entender isso. Porque o amanhã não está acontecendo para muitos. O amanhã de muitos está sendo hoje, irmãos. Porque estão deixando, irmãos, a sua vida apenas passar na terra. Não deixe a sua vida passar de qualquer maneira, não. Busque a presença de Deus. Honre a sua casa, honre seu pai, honre a sua mãe. Pais, honre também os seus filhos com amor, com respeito, com dignidade. Honre a Deus acima de todas as coisas. Honre a Deus acima de todas as coisas. Porque você que conhece a palavra de Deus, analisa a sua vida lá atrás, quando você se converteu. Vê se você ora como você orava antes. Vê se você busca na palavra entendimento igual você buscava antes. Me responda isso. Me responda hoje. Está se esfriando, irmãos. O amor está se esfriando, sim. Mas está se esfriando porque o povo está sendo omisso em aprender e em buscar a Deus. Não seja omisso na palavra. Não seja omisso na intimidade com Deus. Não seja omisso. Porque Deus hoje, Ele te chama para um despertar. E você não é mais inocente. Você não é inocente. Então acorda, igreja. Desperta, igreja. É momento de você despertar. É momento de você despertar. Para que assim você venha despertar outras pessoas. Porque o ID do Senhor é exatamente isso. Quando nós falamos em exortar é exatamente isso. É você abrir os olhos uns dos outros. Então abra os olhos, desperte o próximo, desperte dentro da sua casa, no seu trabalho, desperte aonde você colocar a planta dos seus pés. Desperte as pessoas.
falando da palavra de Deus, pregando o verdadeiro evangelho. Leve a palavra de Deus, viva o evangelho, porque o adversário ele tem feito de tudo para poder parar a mim e a você na caminhada. Porque assim como o pecado de Davi entrou no seu lar, tem tentado entrar no lar de muitos. E às vezes por causa de uma palavra, às vezes por causa de uma atitude, às vezes por falta de perdão, irmãos. Às vezes por falta de perdão, porque as pessoas não conseguem liberar o perdão. Estão aprisionadas dentro do seu próprio eu, dentro da sua própria vontade, porque não consegue mais perdoar. E fala que não ama mais, mas não ama mais porque não perdoa. Estão aprisionados na mágoa, na tristeza, na inconstância da vida. E aí nós temos uma família que se perdeu na caminhada. Mas o interessante é que a graça, e o amor e a palavra de Deus se cumprem. Porque ainda tem graça ainda sobre a vida de Davi. Tem graça ainda. Porque tem a promessa do Messias. E o Messias ele vem. E ele vem de onde? Ele vem sobre qual família? Sobre a casa de Davi. Foi sobre a casa de Davi. E aí você não consegue ver a graça e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Apesar de sermos tão errados, de sermos tão falhos, tão pecadores, Deus ele acha graça em nós. E essa graça, irmãos, alcançou Davi. Essa graça também tem alcançado ainda a minha e a sua casa, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos amou. Deus nos amou de uma tal forma que deu seu Filho amado por amor a mim e a você. Não é porque eu e você somos merecedores de nada, não. Porque você não merecemos nada. É apenas a graça de Deus que nos alcançou. Então valorize essa graça. Valorize o amor, o cuidado de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Não seja omisso. Não seja omisso com os seus. Não seja omisso no seu trabalho. Não seja omisso no seu ministério. Não seja omisso com a sua casa, com os seus filhos. Porque tem muitos querendo conquistar o mundo, querendo deixar bens materiais, mas estão deixando de deixar o mais importante, que é um legado de amor no coração dos filhos. Então coloque amor. Coloque amor levando a palavra de Deus, levando os ensinamentos de Deus para a sua casa, para a sua família. Viva essa palavra todos os dias da sua vida. Viva essa palavra. E eu falo mais uma vez, não seja omisso naquilo que Deus te confiou, que foi exercer as coisas com excelência. Viva com excelência. Faça o seu trabalho com excelência. No seu lar, na sua família, faça tudo com excelência. Ame com excelência. Cuide com excelência. Não seja omisso. Eu deixo hoje essa palavra para a meditação da sua vida. Medite nessa palavra. Leia 2 Reis. Leia a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus cuide dos seus, porque em nenhum momento Ele abriu mão de você. Em nenhum momento Ele abriu mão da sua casa, da sua família. Mas tem muitos que estão abrindo mão do Senhor por causa de qualquer coisa. Então não seja um desses muitos. Não seja. Não seja. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Amém.